Irmãos, boa noite a todos. Eu saúdo a todos os presentes com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Gostaria de aproveitar esse momento e trazer um abraço fraterno do nosso pastor, o pastor lá da quarta igreja, o reverendo Clélio. E eu ia até deixar para o final, mas para não correr o risco de esquecer, gostaria de estar suplicando, conclamando os irmãos para que estivessem em meio às suas orações, colocando a vida do reverendo Clélio no meio das suas orações. No próximo sábado ele estará sendo submetido a uma intervenção cirúrgica, estará fazendo uma correção lá na coluna. É uma cirurgia muito delicada e o processo de recuperação também é muito lento e também muito delicado. Estará afastado lá daquela igreja por aproximadamente 90 dias, algo dessa natureza. Então eu gostaria que os irmãos estivessem orando por ele, pedindo a Deus que estivesse trabalhando já com o emocional dele. Não é fácil, ele está um pouco abalado com tudo que ele vai passar. Também estivesse pedindo a Deus que no momento da cirurgia Deus estivesse conduzindo a mão dos médicos que estarão ali prestando aquela assistência a ele, e também no período de recuperação, para que ele esteja, o seu retorno seja o mais breve possível. Eu falei logo agora porque eu não poderia esquecer de pedir a compreensão e a oração dos irmãos. Irmãos, dito isto, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, capítulo 133. Livro dos Salmos, capítulo 133. Diz assim a palavra do nosso Deus: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te render graças, ó Deus. Queremos te exaltar, queremos expressar a nossa gratidão a Deus por esse momento tão precioso em que o teu povo dirige-se a esse local, casa de oração, para juntos estarmos te adorando, te cultuando e ouvindo a tua voz. Em nome de Jesus, ó Deus, que a partir desse momento que a tua palavra haverá de ser pregada esta noite, que o Senhor esteja trabalhando na nossa mente e no nosso coração, para que o teu Espírito Santo nos conduza a compreender, de forma que saiamos daqui edificados por meio da pregação da tua palavra. É em nome de Jesus que nós assim de antemão te agradecemos. Amém. Irmãos, se precisar que eu fale um pouco mais alto, os irmãos dêem um sinal daí, porque vem aquele barulho de lá, daqui não dá para me ouvir tão bem, né? Quando eu estava lá no finalzinho, eu percebi que atrapalha um pouco. Então, se precisar, os irmãos podem falar, que eu vou tentar. Bem, o Salmo 133, ele faz parte de um grupo de salmos conhecido como Salmos de Romagem. Acredito que os irmãos já sabem. Eram salmos que eles eram recitados, cantados pelo povo de Deus, desde o momento em que eles saíam das suas casas, das suas cidades, e se dirigiam até Jerusalém, para ali oferecer sacrifícios e cultuar a Deus. Durante essa peregrinação, algumas eram curtas, outras eram peregrinações longas, caminhadas longas,
Passavam-se dias caminhando das cidades que eles moravam até chegar em Jerusalém. E eles deveriam fazer isso ao menos 3 vezes ao ano. E aí eles encontraram essa forma até de o tempo se passar de uma forma mais rápida, cantar salmos. E entre esses salmos, eles expressavam muitas coisas daquilo que eles estavam sentindo naquela caminhada. Alguns salmos eles procuravam expressar a alegria do coração em saber que eles estavam indo para a casa de Deus. Há um salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles estavam expressando a alegria do coração dele em ter esse privilégio de dirigir os seus passos para a casa de Deus. O Salmo 133, o salmista, ele vai falar a respeito da unidade do povo de Deus. À medida que eles vão caminhando, ele vai começar a falar, a cantar de uma forma harmoniosa a respeito dessa unidade do povo de Deus caminhando para Jerusalém. A unidade que o salmista fala aqui, ela vai além de uma união fraternal. O título do texto aqui, não sei se é a Bíblia de vocês, algumas têm, outras não, é a excelência da união fraternal. A unidade que o salmista vai cantar neste salmo, ela é muito mais além do que uma união fraternal, um gesto de carinho, de amor fraterno de um irmão para com o outro. O salmista vai falar a respeito de uma união espiritual. É muito mais profundo do que gestos. O gesto de união fraternal de um irmão para com o outro é algo extremamente importante. Porém, ainda assim, o salmista vê esses atos como sendo algo secundário. Ele vê que a unidade do povo de Deus, ela é algo que está acima dos gestos. Muito embora os gestos, elas reflitam essa união do homem para com Deus. A união espiritual, a unidade que o salmista relata aqui nesse texto, é uma unidade onde o povo escolhido de Deus, e aqui ele está referindo-se à nação de Israel, o povo que Deus, a nação que Deus escolheu entre várias nações para ser a sua propriedade exclusiva. Então a união espiritual é uma união que o salmista vai falar de um povo que Deus escolheu dentre muitas nações. É o povo escolhido de Deus. Dentre muitas nações que existia, Ele escolheu um povo, uma nação específica para ser o seu povo aqui na face da terra. E aqui, no caso, era a nação de Israel. Ela é uma unidade espiritual, porque essa nação, ela é guiada pelo Espírito de Deus. Aquela caminhada que eles estavam fazendo ali não foi algo que nasceu da mente de nenhum homem, nem do desejo de nenhum homem, nem tampouco daquela nação de sair da sua casa, das suas cidades e dirigir-se até Jerusalém. Esse propósito foi o próprio Deus quem estabeleceu através dos seus profetas. Eles estavam sendo guiados pelo Espírito que inspirou os profetas para colocar na lei de Deus que pelo menos 3 vezes por ano eles todos juntos deveriam caminhar para Jerusalém. Era a caminhada de um povo que havia sido lavado e remido pelo sangue dos animais que eram derramados. Eles tinham a prática de imolar, matar animais, e através daquele sangue que era derramado em favor deles, eles entendiam que os pecados deles eram perdoados, por isso eles tinham acesso a Deus. É por isso que quando eles iam para Jerusalém, eles levavam animais para ali serem sacrificados. Perceba que era muito mais do que a jornada de um povo, era uma unidade espiritual, onde o povo que Deus escolheu através daquela caminhada estava expressando a união de Deus com o povo que Ele mesmo escolheu.
De forma que essa unidade espiritual, ela se revela, ela se manifesta aos olhos do salmista, à medida que o povo larga os seus afazeres, larga a sua vida, as suas atividades cotidianas, e todos juntos caminham em direção à casa de Deus, ao templo, para lhe sacrificar, adorar e glorificar o seu Deus. Por isso que ele entende isso como sendo uma unidade e uma unidade espiritual. É disso que o salmista ele vai falar nesse texto, a respeito dessa unidade que nós podemos entender como sendo o chamado de Deus para o seu povo, o chamado de Deus para o povo que ele lavou por meio do sangue do precioso sangue do seu filho, o chamado de Deus para esse povo que ele lavou, que ele chamou e que ele está conduzindo, guiando por meio do seu Espírito Santo. A unidade da igreja, expressada aqui nesse salmo, ela pode ser traduzida como a nossa caminhada como cristãos, rumo em retorno à casa de Deus. A caminhada que cada um de nós estamos realizando, a peregrinação do povo de Deus rumo de volta para os braços do Pai. Essa é a unidade que o salmista ele vai cantar. Essa era a leitura que ele fazia naquele momento belíssimo do povo de Deus, quando eles saíam das suas cidades e se dirigiam para Jerusalém, para o templo. E ele vai falar algumas coisas a respeito dessa unidade ou dessa peregrinação. Primeira coisa que ele vai falar, vai transmitir nos versos que eles cantavam, é que essa unidade ou essa peregrinação, ela se dava sob o governo de Deus. Essa peregrinação, esse desejo do coração daqueles homens de saírem das suas casas, de caminhar em direção à casa de Deus, era algo que acontecia debaixo do governo do próprio Deus. Ele diz lá no versículo 1: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O salmista, ele sabia perfeitamente, esse salmo aqui, quando ele foi escrito, ele já é num período bem posterior da história do povo de Deus, quando eles estavam unidos, eles formavam um só reino, mas nem sempre foi assim. Israel nem sempre esteve unido. Aliás, a maior parte do tempo da história de Israel, do povo de Deus, eles estavam desunidos, divididos. Se nós trouxermos à memória o momento em que Deus estabeleceu aquele povo, toda aquela nação na terra de Canaã, eles já eram uma nação e eles dividiram entre si as porções de terra. E é um período bastante conhecido do povo de Deus, o período dos juízes. Nós vamos perceber que eles não tinham essa unidade, e nem tampouco eles tinham esse desejo de subir para Jerusalém para adorar a Deus, nem para sacrificar. Cada um foi um período conhecido, onde cada tribo, cada nação, cada pessoa fazia as coisas de acordo com o que ele achava que deveria fazer. Eles não seguiam as orientações de Deus. O período dos juízes foi um período conhecido na história do povo de Deus, onde cada um seguia a sua própria intuição, o seu próprio pensamento, os próprios desejos do coração. E naquele período eles adoravam em qualquer local, em qualquer monte, era um local onde eles erigiam um altar. E pior do que isso, ainda adorava qualquer deuses que eles entendiam que fazia parte daquele conjunto de nações, de pessoas que estavam ali em volta deles. Eles não tinham essa unidade. O próprio esse salmo, atribui-se esse salmo ao rei Davi. Ele escreveu boa parte dos salmos. E mesmo quando esse povo aqui viu que passaram por tantas lutas, tantas adversidades, por conta de seguir o seu próprio coração, eles pediram a Deus um rei. Mas eles não queriam um rei que fosse de acordo com a vontade de Deus. E Deus deu um rei a ele, o rei Saul, que era um rei conforme os desejos do coração da nação. E se outrora eles viviam divididos,
cada um fazendo o que bem entendia, distante da vontade de Deus. Sobre o governo de Saul, a coisa piorou, porque agora eles começaram a viver sobre a opressão de um rei que tinha o coração totalmente distante da vontade de Deus. O rei que eles pediram conduziu eles a uma vida totalmente diferente daquela que Deus havia planejado para o seu povo. Quando o salmista, foi nesse tempo aí que Davi ele foi ungido rei lá em Israel. E foi através dele, foi através do seu governo, foi através de Davi que Deus restaurou toda aquela nação. Foi através do governo de Davi que Deus unificou aquela nação. Só que essa união que eles estavam celebrando, cantando naquele momento, ela não veio de uma forma tão rápida. Passaram-se anos. Mesmo depois que Davi assumiu o trono, ele reinou em Judá. Houve uma divisão do reino, não aceitaram de imediato o seu governo. No período posterior, depois de lutas, traições, de tantos inimigos que ele derrotou, que Deus derrotou através das mãos de Davi, foi que o povo, aí sim, pôde viver esse momento da história do povo de Deus, pôde vivenciar essa unidade cantada, celebrada aqui durante essa caminhada do povo de Deus em direção a Jerusalém. Ela foi fruto do governo de Deus, do rei que Deus levantou para governar sobre o seu povo. Essa celebração, essa unidade que leva o povo de Deus a junto caminhar em direção à casa de Deus para adorar o seu nome, ela é celebrada com tanto fervor aqui, porque nem sempre foi assim, e ela só veio porque Deus levantou um rei, e através desse rei, Deus derrotou todas as adversidades, todos os adversários, todos os inimigos, tudo que impediu o povo de Deus de caminhar para Jerusalém. Meus irmãos, essa história, ela não é diferente na nossa vida. A história da igreja é a mesma história dessa nação. Cada um de nós que compomos a igreja do Senhor Jesus, não só aqui neste local, mas em todos os locais do mundo, uma das coisas que a identifica é que outrora cada um de nós andávamos de acordo com os nossos pensamentos, vivíamos conforme desejávamos e pensávamos que era o correto a fazer, e por consequência não experimentávamos dessa unidade de juntos caminharmos em direção à casa de Deus, estarmos caminhando de volta para Deus, de volta para o jardim que outrora nós fomos expulsos. É fruto de uma ação de Deus que enviou um rei para que através do seu reinado, do seu governo, o povo de Deus pudesse viver essa unidade, pudesse caminhar junto à casa de Deus. Esse rei, o seu governo, ele estabeleceu há aproximadamente 2000 anos atrás, quando ele veio, enfrentou todas as adversidades, todos os inimigos, todas as circunstâncias contrárias, e conquistou o coração dos eleitos de Deus. E nós só vivemos essa unidade porque nós estamos debaixo desse governo. A igreja do Senhor Jesus, a unidade, essa caminhada, ela é um reflexo do governo de Deus, do governo que Deus ungiu e escolheu para governar sobre a igreja que está sobre as nossas vidas.
Nós só estamos aqui porque na nossa mente, no nosso coração, nós não temos governo sobre ela. Ou melhor dizendo, nós não fazemos aquilo que nós gostaríamos de fazer, aquilo que agrada ao nosso coração, aquilo que nós somos inclinados a fazer, nós não fazemos, porque é um governo de Deus revelado em seu Filho Jesus, que está sobre a igreja, que veio ao nosso encontro, que pelejou por nós e que nos libertou. Assim como o povo daquela época foi libertado do governo daquele rei, do rei Saul, nós fomos libertos do príncipe das trevas. A nossa mente, lá em Efésios, Paulo diz isso muito bem, né? Que outrora nós andávamos segundo as inclinações do nosso coração, segundo o desejo da nossa carne, e por natureza éramos inimigos de Deus. Se nós estamos aqui celebrando, adorando, se nós tiramos os nossos pés das nossas casas e estamos aqui juntos, formando esse grupo de pessoas que está caminhando rumo à Nova Jerusalém, rumo à casa de Deus, de volta ao jardim, é porque o governo de Deus, implantado por meio de Cristo Jesus, ele prevaleceu nas nossas vidas. É a primeira coisa que o salmista fala, que essa peregrinação, que essa unidade, ela é fruto do governo de Deus sobre as nossas vidas. Qualquer um outro que dominasse, que governasse sobre nós, nos levariam para longe de Deus. Somente o rei, enviado por Deus, poderia nos conquistar para vivermos essa unidade, para vivermos a realidade dessa jornada. Essa é a primeira coisa que o salmista expressa aqui nesse salmo. Era o salmo de alguém que tinha ciência que aquela unidade que ele diz aqui que é boa e agradável, nem sempre foi assim na vida do povo de Deus. Nem sempre nós tivemos prazer, alegria em estar na casa de Deus. Nem sempre isso fazia parte das nossas expectativas. Nem sempre isso fez parte dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Isso veio a partir do momento que Cristo Jesus dominou a nossa mente e o coração e passou a governar sobre as nossas vidas. Por isso que é algo tão bom e agradável. Segunda coisa que o salmista ele vai relatar a respeito dessa unidade, e é que essa unidade, ela está debaixo da providência de Deus. Segunda coisa que ele diz, quando ele olha para aquela caminhada, para aquela jornada daquele povo, para uma nação que está caminhando em direção à casa de Deus, que ele chama isso aqui de unidade, e olha para aquela peregrinação, ele percebe que isso só acontece por causa da providência de Deus. E ele faz isso comparando essa unidade a duas coisas. Primeiro ele compara, está lá no versículo 2, que essa unidade, essa jornada, essa peregrinação é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. O óleo precioso era um óleo que ele era precioso por vários aspectos. As substâncias que compunham esse óleo eram substâncias extremamente caras, eram produtos que na época era algo caríssimo. Era um óleo que, como diz o texto aqui, era colocado sobre a cabeça do sumo sacerdote. Era um óleo que ele era usado, ele tinha o seu uso exclusivo. Ninguém poderia pegar aquele óleo e usar de qualquer forma, em qualquer ocasião. Era um óleo que ele exalava um perfume por causa das substâncias que lhe era colocado. Nós poderíamos até pensar que o salmista ele comparou essa unidade a esse óleo por causa do perfume
do quão perfumado é quando o povo de Deus está unido. É algo que se espalha, é algo que perfuma. Nós poderíamos pensar que é algo precioso, algo caro, como era aquele óleo. Porém, o salmista, ele quando usa essa expressão, perceba que ele fala de um óleo que é lançado sobre a cabeça e ele vai descendo sobre a barba do sacerdote, e ali vai se esparando e vai descer até a gola de suas vestes. A gola, a gente pensa que é essa gola aqui, né? Geralmente a gente chama de gola essa parte superior da nossa vestimenta. No caso aqui, a gola é a parte inferior, a parte lá de baixo. Eles chamavam de gola aquela peça da roupa que ficava na túnica do sacerdote. Então era um óleo que percorria desde a cabeça e ia bater até o final da roupa do sacerdote. Saía percorrendo tudo, saía fluindo naquele caminho até alcançar a última parte das vestes do sacerdote. E ele dá também ele faz uma comparação lá no versículo 3, que ele diz que é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O monte Hermon não era um monte que ele era próximo do monte Sião. Um estava localizado ao sul, o outro estava localizado ao norte. Porém, o salmista, quando compara a unidade do povo de Deus, ele compara a um orvalho. Havia nuvens que iam derramando gotas de orvalho ali no monte Hermon, e ali ele iria, à medida que ia descendo aquele monte, aqueles orvalhos, ele ia ficando cada vez mais caudaloso, e ele iria bater lá no monte Sião. Perceba que o salmista, ele quando compara a esse orvalho até chegar e abençoar o monte Sião, ele percorre um longo caminho, onde ele tem que passar por vários obstáculos, várias adversidades, mas uma coisa é certa: o salmista, ele compara, porque mesmo em meio a tantas adversidades, tanto aquele orvalho como o óleo, ele completa todo o seu percurso. À medida que o salmista começava a cantar com aquelas pessoas, a trajetória que eles haveriam de fazer, a trajetória que o povo de Deus, que Israel haveria de fazer, desde o momento em que eles saíam das suas cidades até chegar em Jerusalém, não era uma trajetória tão simples, tão fácil, tão tranquila de se fazer. Durante essa caminhada, durante essa jornada, eles haveriam de enfrentar muitos obstáculos. Aquela região ali é muito quente durante o dia, o sol causticante. Eram caravanas que eles compunham para chegar até lá. O sol causticante ficava durante todo o dia sobre a cabeça deles. À noite, o frio, que o deserto ele tem esse desequilíbrio, de manhã é muito quente, à noite é muito frio. Eles eram afligidos pelo frio pesado lá do deserto. Durante essa jornada era comum as caravanas serem atacadas por bandos de salteadores, de ladrões. No finalzinho da jornada, era um dos momentos mais difíceis. Um dos salmos, ele chama esse finalzinho da jornada como vale de lágrimas, porque para atravessá-lo, eles faziam uma comparação com algumas plantas de lá que derramavam água, mas era porque tinha que derramar lágrimas para atravessar esse período. Literalmente, era uma travessia difícil, era uma jornada difícil, onde eles iriam enfrentar vários obstáculos. Porém, o salmista tinha uma convicção: assim como o óleo que desce e vai bater lá na gola, assim como o orvalho que desce sobre vários montes, passa por uma região árida,
mas chega lá em Sião e abençoa as pessoas. Assim é a jornada, a unidade do povo de Deus. Por mais obstáculos, por mais lutas, por mais adversidades que nós como povo de Deus, que aquele povo haveria de enfrentar durante aquela jornada, o salmista tinha certeza de uma coisa, que eles chegariam em Jerusalém, porque a mão de Deus haveria de conduzi-los. E o salmista, ele tinha essa certeza no coração dele, porque ele sabia que todas aquelas adversidades, todos aqueles inimigos que haveria de se levantar durante toda aquela jornada, foram os mesmos inimigos que outrora havia se levantado contra o próprio salmista, quando ele estava exercendo, conquistando o governo daquela nação para o seu Deus, quando ele estava conquistando. Não eram adversários novos, não eram lutas novas, tudo aquilo que eles haveriam de enfrentar naquela jornada deles, eram adversidades que o salmista, para conquistar aquele povo para Deus, já havia enfrentado e derrotado todos eles pelo poder de Deus, pela operação de Deus na vida deles. Por isso que ele entendia perfeitamente que seria a providência divina que haveria de sustentar o povo em meio a toda aquela jornada. Ele tinha certeza que o povo ia chegar lá, não é porque o salmista estivesse confiando na habilidade do povo, nem na força física do povo, nem na capacidade de superar os obstáculos. O salmista entendia que todos os obstáculos haveriam de ser vencidos, e seriam vencidos por causa da providência de Deus que estava na vida dele, a mesma providência de Deus que fez com que ele conquistasse aquela nação para o seu Deus. Irmãos, todos nós que um dia entendemos o chamado de Deus por meio de Cristo Jesus, e começamos essa jornada, a partir do primeiro passo, nós começamos a enfrentar lutas, obstáculos e adversidades. Daqui até o final dessa jornada, quando ou o dia de Cristo chegar, ou ele nos levar, haveremos de enfrentar como igreja do Senhor Jesus Cristo, faz parte dessa nossa caminhada, passarmos por adversidades, lutas, perdas, aflições, traições, perseguições. Isso faz parte da jornada, mas nós precisamos entender que todos esses inimigos, todas essas adversidades foram as mesmas que se levantaram contra o nosso rei, contra aquele que nos conquistou, contra aquele que estabeleceu o governo de Deus aqui na terra. E quando nós olhamos para esses inimigos, nós percebemos que todos eles foram derrotados pelo poder de Deus, e essa mesma provisão, essa mesma providência de Deus que estava com ele, é a mesma providência e provisão de Deus que está com o seu povo, que está com a sua igreja, e é isso que nos garante que nós chegaremos no final dessa caminhada. Era isso que o salmista estava vendo naquela caminhada. Era dura, era árdua, era difícil, porém a mão de Deus estava com eles, o poder de Deus estava no meio deles, e isso era suficiente para que o salmista entendesse que ele chegaria até o fim. A nossa luta é grande, os nossos desafios são tremendos como povo de Deus, em meio a um mundo tão dominado pelo maligno, mas nós precisamos entender: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A vitória que ele conquistou lá na cruz, é a certeza que nós temos que haveremos de completar essa jornada. Ele é a providência divina, a sua obra lá na cruz é a mão da providência de Deus que nos garante que o seu povo
que essa unidade, que essa peregrinação só terminará quando nós pisarmos na Nova Jerusalém, nos átrios do Senhor. É a mão dele que garante isso. Terceira coisa que o salmista ele fala aqui, está lá no finalzinho do versículo 3, a respeito dessa caminhada, dessa unidade. Ele diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, certamente quando aquelas famílias eles se preparavam, eles começavam a reunir o alimento necessário para a jornada, todos os componentes necessários para que eles chegassem até Jerusalém. Certamente muitos que estavam ali com eles olhavam para ele e diziam: mas rapaz, tu não tem juízo não, tu é maluco, tu vai sair daqui, da tua terra, e vai sair no meio de um sol quente desse, do dia, tu vai enfrentar o deserto, o calor do dia, a frieza da noite, tu vai deixar os teus bens, tudo que tu tem aqui, e sair nessa jornada aí, tu está ficando maluco, tu vai deixar o conforto da tua casa, e sair numa caminhada, sem nem saber se tu vai chegar lá. Tu não tem o que fazer da tua vida não, tu pirou, tu não tem juízo não, rapaz. É arriscado quando tu voltar, as coisas que tu tem aqui já ter sido tudo acabado, isso se tu voltar, porque possa ser que tu nem chegue lá. Como é que tu deixa toda a tua vida, todos os teus bens, o conforto da tua família, o conforto do teu lar, tudo aquilo que tu conquistasse, para sair numa jornada maluca dessa? Certamente muitos davam essa orientação. Aí o salmista olha para aquela caminhada, para as dificuldades, para todas aquelas adversidades, e ele diz: ali está o Senhor, a sua bênção. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Eles podiam estar passando por frio, certamente passavam. Eles podiam estar sofrendo com o calor do dia, certamente sofriam. Eles podiam estar passando por privações, não tinham o aconchego da sua cama para encostar a sua cabeça durante a noite. Eles podiam não ter o alimento adequado que eles tinham quando estavam em casa. Eles podiam não ter a tranquilidade que supostamente eles poderiam ter ao estar na sua casa. Eles podiam ter 1 milhão de coisas, mas ele não tinha o principal: a bênção do Senhor. Porém, nessa caminhada, por mais dura que fosse, por mais árdua que fosse, por mais perigosa que fosse, por mais desafiadora que fosse, eles contavam com a bênção do Senhor. Isso era tudo. É tudo o que nós precisamos, é a bênção do Senhor, a aprovação do Senhor, o sim do Senhor, a direção do Senhor. É tudo que nós precisamos na nossa vida. Era tudo que aquele povo precisava. Sabe aqueles que trocavam essa jornada pelos confortos do seu dia a dia? Eles estavam abrindo mão da bênção do Senhor. E só existe duas coisas: ou se está debaixo da bênção, ou debaixo da maldição. Não existe um caminho alternativo. E quem não está debaixo da bênção do Senhor, está debaixo da maldição do Senhor. E durante essa jornada,
o salmista percebia que a bênção do Senhor sobre a vida deles, mesmo em meio a lutas e meio às adversidades, provocava no coração deles alegria. Eles iam cantando, eles iam celebrando, eles iam exaltando o nome do Senhor. Mesmo quando estavam sendo perseguidos por salteadores, ainda assim eles estavam se alegrando, porque a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Mesmo quando o sol era tão quente a ponto de derreter as suas cabeças, ainda assim eles estavam saltitando de alegria, porque a bênção do Senhor estava sobre ele. Mesmo quando eles estavam passando por vales difíceis, ainda assim havia no coração deles alegria suficiente, porque a bênção do Senhor produzia contentamento no coração dele. Mesmo em meio a todas as privações que eles enfrentavam durante aquela dura jornada, o salmista percebia que a bênção do Senhor produzia no coração deles paz, contentamento. Tudo aquilo que eles não tinham quando estavam nas suas cidades, quando estavam caminhando segundo o seu próprio pensamento, eles tinham por causa da bênção do Senhor que estava sobre eles. E quando chegavam lá em Jerusalém, o que eles recebiam de Deus, a instrução que eles recebiam de Deus, os sacrifícios que eles realizavam, os louvores que eles cantavam, a adoração, a glória de Deus, que eles se tornavam participantes, era algo tão tremendo, era algo tão glorioso, que eles não queriam mais voltar para a sua casa. Ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Eles não queriam mais sair da presença de Deus, eles queriam viver lá eternamente, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Sabe a cena do Monte da Transfiguração, quando Cristo levou alguns dos seus discípulos, e lá eles ficaram tão entusiasmados, tão empolgados com aquela realidade, que eles dizem: vamos fazer uma tenda e vamos ficar aqui, não vamos descer mais não. Era o sentimento que eles tinham quando chegavam em Jerusalém. Era um anseio, era o desejo tão profundo do coração daquelas pessoas, que quando eles pisavam os seus pés em Jerusalém, nas portas de Jerusalém, eles sentiam um gozo profundo. Irmãos, certamente muitos também já vieram falar aos nossos ouvidos: mas rapaz, como é que pode um jovem, acaba tão inteligente, e nessa onda de ser crente, tu tá doido? Rapaz, tu vai deixar de aproveitar esse mundo? Tu é doido? Tu vai lá para a igreja, tu vai dar dinheiro a pastor, tu vai dar dinheiro a um malandro, vai viver a tua vida, vai curtir, vai aproveitar. Essa caminhada, ela pode ser dura, realmente nós haveremos de passar, ou já passamos, ou estamos passando por lutas e privações, mas uma coisa nós temos certeza: a bênção do Senhor está sobre o seu povo, a bênção do Senhor está sobre a sua igreja, a bênção do Senhor está na unidade da igreja, a bênção do Senhor está sobre essa peregrinação que nós estamos realizando sobre a face da terra. Sabe o que é que vai acontecer quando nós chegarmos no final dessa peregrinação? Sabe a alegria que eles sentiram lá? Quase nada diante da vida eterna, diante
do privilégio de viver eternamente na presença do nosso Deus. Isso é o que aguarda, isso é o que nos aguarda no final dessa caminhada. A bênção da vida eterna, o privilégio de vivermos eternamente contemplando a glória, a santidade, a beleza do nosso Rei Salvador. Isso é o que nos aguarda. Irmãos, olhando para esse texto aqui, eu penso que nós poderíamos fazer algumas aplicações para a nossa vida. Primeira delas que eu gostaria de fazer aqui, você perceba que o salmista, olhando assim de uma forma muito rápida para esse texto aqui, nós percebemos que o salmista pega algo comum do dia a dia do povo de Deus, algo que eles faziam pelo menos 3 vezes ao ano, eles faziam aquela jornada. Só que ele, olhando para isso, ele faz uma leitura bem mais profunda do que significa aquela jornada para o povo de Deus. Isso tem uma grande lição para a nossa vida, porque nós precisamos entender, ou interpretar, ou fazer uma leitura, desde as coisas simples até as coisas mais complexas que se passa sobre a nossa vida, sobre esse mundo, a partir da igreja, a partir do povo de Deus, a partir de um Deus que governa sobre o seu povo, que está conduzindo o seu povo rumo de volta para o jardim que um dia eles foram expulsos. Nós não podemos interpretar as coisas que sobrevêm a esse mundo sem deixar de atentar para a igreja. A igreja é um ambiente que vai nos fornecer uma leitura mais adequada que tudo que sobrevém sobre esse mundo. Se nós excluirmos da nossa leitura de mundo, de vida, tanto particularmente como coletivamente, nós excluirmos a igreja, o projeto de Deus, o propósito de Deus, de levar uma igreja, um povo que Ele escolheu, rumo à Nova Jerusalém, rumo à Cidade Santa, nós vamos estar interpretando o mundo, tirando dele aquilo que ele tem de mais precioso. Afinal de contas, quando Deus criou esse mundo, Deus criou desde a criação, desde o Éden, desde a formação do homem, desde a criação de todas as coisas, nós vemos claramente que Deus nos criou esse mundo com um propósito claro de formar um povo para si, de atrair um povo para si, para que esse povo glorificasse e exaltasse o seu nome. Como é que nós podemos interpretar a história da humanidade, a história da nossa vida, a história que nos cerca, excluindo esse propósito primordial que Deus realizou quando criou o mundo e quando criou todas as coisas, e quando criou a mim, criou a você? É isso que o salmista está fazendo. Ele está fazendo uma leitura, ele está pegando algo que estava acontecendo no seu dia a dia, e ele está interpretando a partir desse projeto que nasceu no coração de Deus, de formar um povo para si, a partir desse projeto de um Deus que enviou o seu Filho para conquistar esse povo para si e para governar sobre o coração desse povo. Nós, quando excluímos esse projeto de igreja, nós estamos excluindo aquilo que Deus fez e está fazendo, o que é de mais sublime nesse mundo, e que exalta e glorifica o seu nome. Segunda coisa que nós precisamos entender olhando para esse texto, é que nós só vamos entender o que é a igreja, nós só vamos entender esse propósito se nós conhecermos Cristo e a sua cruz. Essa caminhada desse povo, toda essa jornada, desde o governo de Davi, que Deus estabeleceu sobre eles, aquela jornada, as adversidades, os inimigos que se levantaram, as vitórias que eles conquistaram, tudo aquilo é um reflexo, é uma comparação ou sombra de tudo aquilo que aconteceu na cruz. A cruz, Cristo e a sua cruz, é o que vai fazer
com que os nossos olhos sejam abertos para compreender de uma forma clara o propósito de Deus em nos escolher, em escolher um povo para si e fazer com que esse povo caminhe em meio a tantas adversidades, com a certeza que um dia vai chegar. Enquanto nós não conhecermos bem Cristo, aquele que reina sobre nós, nem conhecermos a respeito da sua cruz, nós não teremos de uma noção, uma interpretação muito clara do que é ser igreja. Há uma história, há um relato das Escrituras que pode nos ajudar a entender melhor. É o relato de Jacó, pai de José. José teve uns sonhos, onde ele iria governar sobre a sua casa, sobre os seus irmãos. Deus iria fazer com que ele fosse erguido ao ponto de governar sobre os seus irmãos. Mas chega um determinado momento que os seus irmãos levam ele e traz de volta para o seu pai apenas uma túnica, se é que eu posso dizer assim, apenas uma túnica manchada de sangue. Jacó não entendeu perfeitamente nem o significado na sua plenitude, nem o significado daqueles sonhos, nem tampouco o significado daquela túnica melada de sangue. Mas lá na frente, quando ele reencontrou o filho que ele pensava que estava morto, ele entendeu perfeitamente que aquela túnica melada de sangue era o sangue da traição dos seus irmãos, era o sangue das perseguições que ele passou, era o sangue de uma vida de humilhação e de sofrimento que José passou para libertar o seu povo. Nós precisamos entender aquele sangue que foi derramado lá na cruz, porque aquele sangue, ele traz à nossa mente o tamanho da traição que nós realizamos para com o nosso Deus. Aquele sangue demonstra todas as lutas que ele enfrentou para nos libertar e para nos salvar. Aquele sangue nos traz à memória, assim como Deus trouxe José de volta para Jacó, que ele trouxe o seu filho de volta, Cristo Jesus, Deus ressuscitou. Nós precisamos entender, assim como Jacó entendeu aquela túnica de sangue, a despeito de toda a história de José, nós precisamos entender o sangue que foi derramado lá na cruz. O que é que isso tem a ver com a minha vida? O que é que isso tem a ver com a minha caminhada? Em que isso vai dar? Nós precisamos entender perfeitamente. Por fim, meus queridos, nós precisamos olhar para a nossa vida, mesmo quando ela estiver passando por dias sombrios, mesmo quando nós estivermos passando pelo vale da sombra da morte, mesmo quando nessa jornada nós fomos levados a vales que aos nossos olhos eles são tão profundos que nós não temos condições de sair. Mesmo quando diante de nós nos depararmos com montanhas que aos nossos olhos vai causar sofrimento, lágrimas e dor para subir, nós precisamos depositar nossa confiança em Deus. Tudo isso que nós passamos é para que nós não venhamos a confiar em nós mesmos, mas confiar na providência de Deus, o poder de Deus, a mão de Deus
ela é poderosa para nos sustentar em toda e qualquer adversidade, para que nós não venhamos a murmurar, mas pelo contrário, venhamos a fazer como os discípulos quando foram presos, cantavam e louvavam o nome do Senhor. Eles estavam alegres por saber que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo humilhados, que estavam sendo privados até da sua liberdade, porque eles estavam vivendo essa unidade, peregrinando rumo à casa de Deus, e isso já produzia alegria no seu coração. O povo de Deus, ele deve ser um povo alegre, mesmo que as circunstâncias falem o contrário, porque nada pode afastar de nós a bênção do Senhor e a certeza de que um dia nós iremos herdar a vida eterna. Isso é suficiente para que nós nos alegremos hoje, na certeza que a nossa alegria só será completa no dia que Cristo Jesus retornar. Porém, o fato de Ele estar presente no nosso meio, o fato da sua bênção estar sobre as nossas vidas, ela é suficiente para que nós façamos feito esse povo quando ia caminhando, em meio à caminhada, cantando, se alegrando, exaltando e glorificando aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te render graças, ó Deus, queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor que nos escolheu antes mesmo que o mundo viesse a ser mundo para ser povo teu, o Senhor que por graça e misericórdia e compaixão enviou Cristo Jesus para nos resgatar de um estado de rebeldia, nos colocar em comunhão contigo. O Senhor que vem sustentando as nossas vidas em meio a essa dura caminhada. O Senhor que vem produzindo alegria em nosso coração em fazermos parte do povo de Deus, mesmo apesar das lutas. É o Deus que nós estamos aqui celebrando essa noite. Tudo isso que nós fazemos aqui é uma miniatura daquilo que nós haveremos de fazer no dia de Cristo, no dia que o Senhor vier nos buscar, no dia que o Senhor, que nós completarmos essa jornada, haveremos de todos juntos vivermos essa unidade, essa união espiritual, onde um povo que foi comprado, lavado e remido pelo sangue de Cristo, prostra-se aos teus pés, com o coração cheio de júbilo e alegria, te adorando e te glorificando. É no nome de Jesus que nós assim te rendemos graças por tudo. Amém.